Está no ar o Lições da Bíblia, o nosso encontro semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. E no programa de hoje, nós vamos continuar nossa jornada pelo livro de Marcos e vamos aprender lições preciosas a partir de 3 milagres poderosos que Jesus fez para nos apresentar o Evangelho. É sobre isso e muito mais o Lições da Bíblia que está começando agora. Eu já estou aqui na boa companhia dos meus amigos para continuarmos estudando juntos aqui a Palavra de Deus. Essa é uma temporada muito especial que estamos falando sobre Jesus, conforme o relato do evangelista Marcos, que nos apresenta Jesus em ação. Mas antes de falarmos especificamente sobre esse assunto e apresentarmos nossos amigos, eu quero falar com você. Então, olha bem aqui para mim. Preste bastante atenção no que eu vou te falar. A gente vive num mundo com muita crise envolvendo as emoções. As emoções estão doentes, a realidade é essa. E é possível que você saiba por experiência própria ou de amigos e familiares o que significa ter fragilidades nessa área. Pensando nisso e para ajudar você a encontrar caminhos de cura e libertação, a Novo Tempo lançou mais uma edição especial da revista Esperança e esta com a temática Mente Feliz. Para você que quer ter uma mente feliz, uma mente livre, uma mente realmente liberta das amarras que nos prendem nesse mundo. Essa revista foi escrita pelo Dr. César Vasconcelos, que é um psiquiatra muito experiente, e aqui ele sintetizou seu conhecimento amplo sobre esse assunto, apresentando, por exemplo, temas que ajudam você a se livrar da ansiedade, aprender como controlar a sua mente na confiança em Deus e caminhos também profissionais para isso, ajudar você, por exemplo, também a vencer a depressão e uma série de outros problemas que afetam as nossas emoções. Gostou da revista? Acha que é importante para você? Eu estou recomendando muito esse material e peço que você pare agora e faça esse pedido. Você sabe que esse é um oferecimento gratuito da Novo Tempo por causa dos Anjos da Esperança. Como é que faz? É só mandar uma mensagem para o WhatsApp que está aparecendo na sua tela, 12 98244 4449. É o número que você vai ter acesso a um pequeno cadastro. Nós vamos enviar para você, portanto, essa revista sem custo nenhum, como um oferecimento dos Anjos da Esperança. Bom, vamos continuar conversando sobre o Evangelho de Marcos e vamos voltar às ações de Jesus. Na semana anterior, a gente estava falando sobre as parábolas de Cristo. Antes, porém, eu apresento a vocês os amigos que estão conosco nessa temporada e nesse programa especial. Aqui à minha esquerda, o amigo Adailson Fonseca. Adailson, bem-vindo mais uma vez, meu irmão. Obrigado, Vinícius. Que privilégio estar aqui. Essa semana promete, porque está bom demais nosso estudo. É verdade. Tem muita bênção vindo aí, Com certeza. Né? Natal, que bom ter você de volta, amigo. É uma grande satisfação poder estar com vocês, com os amigos da Novo Tempo, para trabalharmos os assuntos mais importantes aqui da lição dessa semana. E aí, Gustavo, bem-vindo de volta, meu irmão. Pois é, alegria, e essa semana, o pastor Daílson diz, promete, milagres, muitas manifestações do poder de Deus. Ora para a gente, por favor. Vamos orar. Mais uma vez, Senhor, estamos na Tua presença para estudar a Tua palavra e queremos pedir a Tua iluminação, a Tua direção, que Teu Santo Espírito possa estar no meio de nós e abençoando cada um que vai estudar a Bíblia conosco. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos falar de milagres. Jesus é especialista em milagres. Todos nós queremos milagres também em nossa vida. E é bom lembrar que os milagres são fruto da intervenção divina na história, quando Deus faz aquilo que nós não temos condição de fazer. Milagres não se explicam, milagres se recebem, creia-se, nosso papel é apenas crer que Deus é poderoso para fazer aquilo que Ele promete. Esses milagres que nós vamos falar hoje, eles aconteceram, Natal, ali em volta do Mar da Galileia, naquele lago extraordinário de água doce que existe ali na região da Galileia, no norte de Israel, onde Jesus viveu grande parte do seu ministério, né? Pois é, nessa semana o autor está se concentrando nos milagres ao redor do lago,
que é onde acontecia a vida deles, né? Onde eles pescavam, onde eles trabalhavam, onde tinha vida ali, movimento. E Jesus fez com que os milagres acontecessem bastante ali naquela região, que é o foco dessa semana. Ali na nossa lição de domingo, ali na parte, na pergunta 1, fala para a gente ler um trecho que pergunta o que aconteceu com Jesus. Jesus estava cansado e tem um versículo que eu acho impressionante. Jesus está sempre orando, virando a noite, e tem um versículo que está aqui, eu quero ler com os amigos, que está em Marcos, capítulo 4, versículo 36. Vamos ver o 35 para ficar mais claro. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos seus discípulos, vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e os outros barcos o seguiam. Esse assim como estava é porque Jesus estava cansado. Jesus estava cansado, mas vamos assim mesmo, Senhor. Ele já tinha despedido a multidão, vamos ajudar o povo. E o mar se agitou. E Jesus estava dormindo. Às vezes a gente pergunta, como é que Jesus estava dormindo no meio de uma tempestade, não é? Mas a gente sabe que é porque ele tinha passado a noite orando. E ele aproveitava a travessia do mar, que naquele tempo devia levar umas 2 horas, né? A remo. E ele aproveitava esse tempinho para dormir. Então veio a tempestade, Jesus estava tranquilo, dormindo, tirando a diferença das horas de oração durante a noite. E até para ensinar lições práticas para os discípulos, né? Talvez até intencional. Vou dormir aqui para esses discípulos aprenderem mais uma lição, né? Aí ele dorme e os discípulos ficam desesperados, achando que iam morrer. Mas aqui tem uma parte interessante, Natal, que se leu, que Jesus fala assim, ó, vamos para outra margem, ou seja, nós estamos indo para outra margem. Não importa o que aconteça, fiquem sabendo que nós vamos chegar na outra margem. Só que em algum momento, com as provas, com a tempestade, os discípulos esqueceram e acharam que iam morrer. Aí Jesus levanta mais ou menos dizendo assim, ó, vocês não entenderam? Eu não falei que a gente ia para lá, então ó, fica tranquilo, né? Eu estou aqui com vocês. Então, é uma lição espiritual para a nossa vida também. Se ele falou que nós vamos para outra margem, nós vamos para outra margem, não importa o que aconteça no processo, no caminho. Vamos ter fé e confiar na palavra dele. E é uma das ironias, né, das curiosidades de Marcos, né? O livro da ação, o livro da pressa, do imediatamente, do prático, do sempre algo concreto, um Jesus dormindo profundamente. E vamos lembrar dessa parte também que me chama a atenção, versículo 37, que diz, e já estava a encher-se de água. Não é assim uma garoinha, Jesus está dormindo ali, tudo certinho. Não. Está uma tempestade, tem água entrando no barco. Eu posso imaginar assim, um barco, um volume de água, e eles realmente pensando que vão perecer. Nós estamos falando aqui com aquelas 2 duplas de irmãos da primeira lição, né? Pescadores, nadadores, conhecedores do mar, tudo, homens rústicos que sabiam muito bem como lidar com a água, e de repente estão todos pensando que vão morrer. Então não é pouca coisa. O drama dessa cena é muito grande para ouvir um Jesus roncando com um travesseirinho ali que com água entrando. Olha o detalhe que Marcos dá, né? Deitado sobre um travesseiro e água entrando, uma enxurrada, não é uma coisa assim dramática, né? Eu gosto daquela frase que um dia eu ouvi de um pregador dizendo assim, né? Infelizmente, vivemos hoje uma geração que prefere o diabo no barco dentro de uma calmaria do que a tempestade com Jesus dormindo na vida. Uau. Falei, forte, realmente é muito melhor que venha a tormenta, mas que nesse barco enchendo de água, esteja Jesus com a sua cabeça sobre um travesseiro. Pode ter certeza que você chega bem. Eu lembro uma vez que eu recebi um convite para fazer uma semana de oração na cidade de Vitória, no Espírito Santo, e eu peguei um voo daqui de São Paulo, o voo foi para o Rio de Janeiro, e então o voo era do Rio de Janeiro para Vitória. É cerca de 30 minutos o voo do Rio para Vitória. E quando nós estávamos para pousar no aeroporto de Vitória, uma grande tempestade, uma forte tempestade. A gente via os raios passando assim, o avião tremendo, muita chuva. E o piloto tentou pousar 2 vezes e arremeteu 2 vezes. 2 arremetidas. 2 arremetidas. Era um negócio grave. A gente ficou um pouco tenso. Eu percebi as pessoas muito tensas dentro do voo. As pessoas que estavam despretensiosamente ali começaram a fazer suas orações. Eu percebi do meu lado, tinha um rapaz que ele ficava assim orando bastante. E o terror ficou muito maior no voo quando o piloto tentou acalmar os passageiros. Ele disse o seguinte: senhores passageiros, fiquem bem tranquilos,
porque nós ainda temos 30 minutos de autonomia. De combustível. Exatamente, de combustível. E a gente já fez o cálculo, o aeroporto mais próximo, em Rio de Janeiro, é mais ou menos 30 minutos até lá. Isso significa que as chances são pequenas, né? Então, o terror, quando ele falou isso, todo mundo gritou ali dentro e as orações começaram mais fortes, né? Mas, graças a Deus, pouco tempo depois, ele conseguiu pousar no aeroporto. E isso, eu fiquei pensando nisso dentro da linha que você estava colocando agora, né? Às vezes, Jesus dorme no barco e permite a tempestade vir para despertar coisas que estão adormecidas dentro de nós, especialmente a fé e a confiança e a dependência nele, não é? Para que ele possa acordar e a gente se lembrar que a gente depende exclusivamente da graça dele. Eu vi gente que estava despretensiosa naquele voo orar fervorosamente, como talvez nunca tivesse orado na vida, né? Então, talvez, às vezes, os barcos ou os aviões da nossa vida balançam fortemente e nos amedrontam para nos lembrar que nós somos dependentes de Deus e precisamos acordar Jesus em nossa vida, né? É impressionante como eles cobraram Jesus, não é? Senhor, Sim. o senhor não percebe que a gente está morrendo? Você não está vendo? É quase um desrespeito. Um né? desrespeito. Senhor, o senhor não se importa que a gente está morrendo, você está dormindo, não é? E a maneira como Jesus repreendeu o mar e a tempestade parou, isso impressionou muito aqueles marinheiros, porque nas superstições deles, ninguém comandava o mar, só Deus. Então Jesus mostrou um poder divino ao parar o mar, a revolta do mar, não é? A lição até sugere um salmo aqui que mostra isso. O Salmo capítulo 104 fala do poder de Deus em controlar as águas e tudo mais da terra. E aqui no versículo 7 do Salmo 104 diz assim: com a tua repreensão as águas fugiram, com a voz do teu trovão bateram em retirada. Então eles tinham essa ideia, só Deus acalma o mar. E Jesus vem e fala: mar, acalma. E aí eles ficaram impressionados, falaram: quem é esse? Usa-se aqui o termo teofania, né? Eu sou sempre muito fascinado com isso. Teofania. Não pode ser isso aquilo que nos faz condicionar nossa fé, porque são expressões sobrenaturais, absolutas, como o Sinai tremendo, como você vê a sarça ardendo e não se perecendo. E de repente você vê aqui uma atitude divina, sobrenatural, que é um raio na nossa indiferença, mostrando que ele é soberano de toda a natureza. Então, se a natureza é a maior força que nós temos, né? Esse ano já temos visto algumas calamidades naturais, se é uma coisa que faz o ser humano se prostrar, o medo de guerra atômica existe, mas não adianta que uma tempestade, um furacão, um deserto, uma tormenta, você não se sente nada, como num avião, você não é nada dentro de uma tormenta. Aí você vê a soberania daquele que manda, inclusive, na natureza. E aí Jesus fala uma expressão que às vezes a gente confunde, né? Por que sois tímidos, né? Aí eu pergunto, o que tem a ver timidez com isso? Né? Porque timidez para a gente é a pessoa introvertida, mas na Bíblia, inclusive Apocalipse 21, fala que os tímidos não herdarão o reino. Como é que é isso? Não, tímido ou timidez na Bíblia não tem a ver com pessoa introvertida. Não. É mais parecido com covarde, né? Medroso. Não o medo simplesmente da tempestade, mas diante da promessa que Jesus fez, que chegaria ao outro lado, não seja covarde, confie na promessa. Uma visão micro, então. Né? Não deixa de ser radical também, não deixa de ser desafiador, não deixa de ser difícil. Mas esse é o ponto, a gente precisa ter coragem para crer nesse Cristo que está ao nosso lado, mesmo quando o nosso barco balança. Você sabe que Jesus não é o primeiro personagem que dorme num barco numa tempestade na Bíblia, né? No Antigo Testamento nós temos a clássica história de Jonas, que estava dormindo numa tempestade num barco, né? E ele foi acordado de maneira abrupta também, como Cristo foi acordado pelos seus discípulos. Mas é interessante, né, a diferença entre as duas histórias. Existe a semelhança e a diferença. Jonas estava fugindo da missão. Ele estava indo para o lugar oposto de onde deveria ir. Ele devia ir para cá, estava indo para lá. Devia ir para o Oriente, estava indo para o Ocidente. Então Deus permitiu uma forte tempestade no mar para que ele reorganizasse a sua rota, entrasse dentro de um grande peixe, esse peixe o vomitasse na praia de onde ele deveria pregar. Jesus, por outro lado, acorda nessa tempestade e não precisa reorganizar a sua rota, porque ele sabia para onde estava indo. Não é? Quem não sabia eram os discípulos que estavam exatamente aterrorizados com aquela situação, desconfiando do poder de Deus de fazer aquilo que disse que faria. Ou seja, no caso, eles chegariam
do outro lado. E eles tinham missão do outro lado, eles tinham gente para salvar do outro lado, eles estavam com a salvação encarnada dentro do barco, eles poderiam confiar. Esse é o principal, né? Esse Jesus é o grande estava principal. com eles. Exato. Esse é o principal. Estava andando com eles, né? Eu acho que é por isso que vem essa pergunta radical. Por que vocês são um time? Vocês não têm fé? Ou seja, vocês já estão andando comigo, vocês já viram várias coisas que eu fiz e ainda duvidam de mim, né? Mas, infelizmente, essa é a vida do cristão. Às vezes a gente tem tempestade e, às vezes, a gente duvida, né? Senhor, o Senhor está dormindo? Acaso o Senhor não se importa que a gente está perecendo, que a gente está sofrendo? Mas Deus decide romper o silêncio e acalmar a tempestade. Que possa ser um conforto para aqueles que estão nos assistindo, né? Que talvez estão enfrentando tempestades na vida, possam ter certeza que no momento certo Cristo também vai se levantar e vai acalmar essa tempestade que está incomodando. Às vezes a vida parece um barco no meio do mar, tempestuoso, sacudido de um lado para o outro. A gente nem bem resolveu um problema, já aparece o outro, a gente fica sacudido de um lado para o outro, e a tendência natural do ser humano é realmente clamar, é questionar, é clamar pelo poder de Deus e às vezes ter a fé também em xeque, né? Mas é muito bonito o que o texto diz, que Jesus, ele acordou, despertou, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. E o resultado foi o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Isso aqui não é apenas descrição de um fato histórico ocorrido. Isso aqui é mensagem do Evangelho, é teologia bíblica para se aplicar à nossa vida. Para a gente que está passando pela tempestade na vida. Para a gente que acha que não tem bonança à vista. Jesus está dormindo no barco. Você está desesperado? Então faça como os discípulos, vai lá e acorda Jesus. Talvez ele está dormindo porque você não está permitindo ele estar acordado na sua vida. É hora de você realmente despertar-se para o despertar de Cristo na vida, né? Para você enxergar a tempestade acalmar na sua vida. A tempestade de pensamentos, a tempestade de dúvidas, a tempestade de incredulidade, uma tempestade de muitas coisas que nos afastam de Deus. É hora de deixar Jesus acordar no barco da nossa vida, né? E o resultado disso? Eles ficaram com grande o quê? Com temor. Grande temor. É medo que eles tiveram, Natal? É a reação do ser humano diante do sobrenatural, né? Do divino. Até Moisés, tem um trecho lá no Novo Testamento que fala que Moisés, quando via Deus, tremia. Ele falava com Deus face a face, mas tremia. Por isso que todas as aparições de anjos na Bíblia também eles falam, não tema, não tema, não temais. Porque é natural isso. E eles sentiram ali que eles não estavam diante de um ser humano qualquer. Por isso eles temeram a reação de estar diante de Deus. O temor do Senhor os envolveu, né? É para isso que Deus se manifesta, né? Para que o temor dele esteja diante de nós. A gente vai fazer um intervalo bem rapidinho agora, para a gente poder respirar um pouco, tomar uma aguinha. Quem sabe você pedir a sua revista, não é? Mente Feliz. É um momento que você tem para fazer isso agora, mas não saia daí, porque o programa Lições da Bíblia volta já já. Estamos de volta com o programa Lições da Bíblia e vamos continuar estudando o Evangelho de Marcos. Estamos no segundo bloco, não se esqueçam, é o segundo bloco. Tem mais coisa para você aprender hoje aqui. Eu quero falar para você sobre uma coisa muito especial, que você sabe que eu falo em todos os programas, mas porque eu sei da importância. É o guia de estudos. Eu estudo a lição da Escola Sabatina desde que eu sou um bebê, porque tem lição da Escola Sabatina para todas as faixas etárias. Nós estamos falando aqui, no nosso programa, do guia de estudos para os adultos, né? Então você pode ter esse material na sua casa também. Nessa temporada estamos estudando sobre o Evangelho de Marcos e a cada semana uma nuance específica sobre o Evangelho, dividido em dias. Então a cada dia você pode estudar uma porção preciosa da Palavra de Deus, alimentar a sua mente, aquecer seu coração e sair para o dia revigorado com a Palavra de Deus. Não tem nada mais maravilhoso do que isso. Está na hora de você ter a sua lição. Você pode assinar a lição e receber a cada trimestre ao longo do ano. Não precisa ir a uma loja, não precisa ligar cada trimestre. Ela chega a cada trimestre na sua casa se você fizer a assinatura. Eu recomendo que você faça isso. Ou você pode também, se quiser, adquirir de forma avulsa o nosso guia de estudos. Onde que você pode adquirir?
o site da CPB é um bom caminho para você fazer isso. cpb.com.br é o link que vai dar acesso a você a este produto e outros maravilhosos da Casa Publicadora Brasileira. Fica a dica do Pastor Vinícius para você. Bom, vamos continuar conversando aqui sobre os milagres de Jesus. No bloco anterior, a gente estava falando sobre Jesus acalmando a tempestade e vimos quantas coisas bonitas isso pode dizer para nós hoje, que vivemos em momentos de tempestade também na nossa vida. Mas Jesus não fez só esse milagre. Marcos continua relatando milagres. Daílson, tem um milagre muito interessante. Jesus operou numa cidade gentílica, né, entre os gesarenos, é uma cidade que fazia parte daquelas chamadas Decápolis, ou 10 cidades que era um aglomerado de cidades ali que estavam em volta do território de Israel, mas Jesus também foi lá salvar uma pessoa. Né? Deixa eu ampliar um pouquinho a tua ilustração, né? Imagine você que viveu aquele voo tão tumultuado, tenta 3 vezes aterrissar, 2 arremetidas, o povo está no pânico, última gotinha de combustível e finalmente o piloto consegue aterrissar. Quando ele aterrissa, terremoto. O avião começa a sentir a escala 8 da escala Richter. Foi exatamente o que aconteceu aqui, porque vem comigo no versículo 2 do capítulo 5, ao desembarcarem, logo surge dos sepulcros, se já estava ruim a tempestade, vai ficar pior com a monstruosidade agora de um vulto. A gente tenta imaginar, veja, é muito interessante, Marcos, porque ele mostra esse contraste. Os discípulos estão exaustos de uma noite, de um momento dramático no coração do Mar da Galileia. E agora, quando na terra firme um terremoto. Não tem paz, não tem tranquilidade. O que tem é a expressão constante do demônio, mostrando claramente a vontade que ele tem de tomar conta do ringue. Né? E aí você percebe que vem uma figura dantesca, e Marcos ele tem aqui algumas narrativas muito poéticas e muito visuais, eu me identifico muito com ele, porque ele fala das cadeias, dos sepulcros, dos grilhões, de coisas despedaçadas e da figura ferida, descabelada. Tem que imaginar uma cena assustadora para 12 homens, mas Jesus sentirem ali um medo também. Não é pouca coisa. Imagine o urro, não é nem um grito, é um urrar, são grunhidos demoníacos, né? E aí a gente vai um pouquinho mais além, que é a expressão legião, né? Então a gente pensa em 10, 15 demônios, mas é importante entender que legião, se fosse no aspecto romano, ela era de 3 a 6 mil soldados. Então é importante só para imaginar, mas tinham 6 mil demônios ali, estava bem povoado, a coisa estava cheia, a coisa estava complexa. Então a gente não vai aqui trazer para o literal, mas é uma maneira de você compreender como os demônios se identificaram. Por quê? Para ameaçar, para mostrar um cheque-mate em Cristo. Assim, ó, quem está mandando aqui? 6 mil, 13 contra 6 mil? É isso que vocês querem? Tem 6 mil do lado de cá e do lado de lá. Então, a cena é muito forte, mas eu gosto de pensar que aqui vem o termo em grego, né, do proskineo, né, que é o prostrar-se, adorar, como a própria lição reconhece, né? Os próprios demônios conheciam o poder de Cristo. Então, são 6 mil contra o. Então, não tem 6 mil nada, pode ser 6 bilhões. O está acima de tudo, que é o Deus, é o Mestre, é o Senhor. E essa cena é maravilhosa para a gente sentir esperança, fé, renascimento, regeneração e a libertação que acontece nesse endemoniado de Gerazeno. Né? A ideia do autor da lição, o título da lição de segunda, ouvindo um sussurro acima de um grito, é porque o autor dá a entender, como ele entendeu, que o sussurro era da consciência do endemoniado pedindo socorro. E aí vem propostas, né? Alguns acreditam que ele, na sua pequenina consciência, ainda conseguiu se ajoelhar, reconhecendo Jesus como Deus. Alguns acreditam que Satanás mesmo se ajoelhava. Olha que coisa, essa é uma proposta do comentário bíblico adventista, para que as pessoas pensassem que Satanás adorava Jesus e por isso ele tinha ligação com Beelzebu. Então Jesus não aceitava isso. Então não dá para saber se foi essa consciência dele ainda dominada que conseguiu se ajoelhar, ou se eram os demônios reconhecendo a soberania ou tentando criar essa ligação para parecer que eles estavam ligados com Jesus, não é? É muito curiosa as duas propostas, né? Eu gosto de pensar nessa ideia de que havia um sussurro por detrás dessas camadas de possessão demoníaca, até porque existe ainda ser humano ali, sabe? O diabo não tinha completamente desfigurado a imagem divina, havia uma centelha
ali em que Cristo poderia usar como matéria-prima para a salvação, que era a vontade do indivíduo. Porque não existe salvação em nenhum aspecto na vida se não houver pelo menos um mínimo de vontade do ser humano, porque essa vontade é uma resposta da revelação divina. É uma aceitação, né? O diabo, muitas vezes, ele vai tentar abafar isso, ele vai agir para que a sua vontade não seja canalizada para Deus, mas Deus consegue ver para além das camadas diabólicas que são colocadas entre nós e Ele. E Ele age para salvar seus filhos. Agora, por que Jesus mandou o demônio para os porcos, né? Eu ficava com dó dos porqueiros, prejuízo, mas tudo é intencional, né? Aquela era uma região de gregos. Existem relatos em outras literaturas que gregos faziam sacrifícios, inclusive com porcos. Não quer dizer que eram aqueles, mas existia na cultura grega. E alguns judeus que moravam ali, que se aproveitavam desse comércio todo, mesmo sabendo que o porco era impuro para ele, era imundo. Aí, Jesus permite que o demônio entre nos porcos. Satanás pensou, vamos destruir, Jesus nunca mais vai voltar aqui. Só que tem um efeito contrário, todo mundo vê uma manifestação e aquela notícia correu pelo que Jesus fez. Mas tem um detalhe que eu achei muito interessante. Desejado de todas as nações, comentário de Ellen White sobre o assunto, diz assim, foi por misericórdia para com os donos desses animais que Jesus permitira que sobreviesse o prejuízo. Eles se achavam absorvidos em coisas terrestres e não se importavam com grandes interesses da vida espiritual. Dando a entender que talvez esses judeus, convivendo com o grego, se aproveitavam do comércio e comercializavam o porco. Jesus falou assim, vamos acabar com tudo de uma vez, com essa ganância desses aí que sabem que estão fazendo errado, ou com possíveis sacrifícios pagãos, e ao mesmo tempo o diabo está achando que vai vencer, mas eu vou usar tudo isso para que toda a cidade saiba o que eu fiz aqui hoje. Então, assim, 3-0 para Jesus, né? Numa tacada só, 3 assuntos resolvidos e o evangelho prosperando ali. É impressionante que Jesus atendeu o pedido dos demônios, eles queriam dar prejuízo para Jesus, né? Jesus permitiu, acho que eles pensaram, uau, ganhamos. Depois o povo da cidade, vendo o prejuízo, pediu para Jesus ir embora e ele atendeu. E é interessante que os verbos usados são parecidos, né? Os demônios pediram. Se a gente for ver na Bíblia, está aqui, no capítulo 5, verso 10. E pediu-lhe com insistência, rogava, né? No verso 12 diz, e os espíritos imundos rogavam a Jesus, mande-nos para os porcos. Verso 13, e Jesus permitiu, diz aqui. Aí depois no verso 17, a multidão, vendo prejuízo, começou a rogar a Jesus que se retirasse da terra deles. E Jesus atendeu. E aí no verso 18, quando Jesus estava entrando no barco para ir embora, eles pediram, ele atendeu. Aquele que antes estava possuído pelos demônios também rogou, agora o mesmo verbo. Rogou para que Jesus o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. No caso, Jesus tinha atendido os demônios e a multidão, mas o homem ex-possesso ele não atendeu. E aí Jesus deu a ordem para ele, vai para sua casa, para os seus parentes e conte-lhes tudo que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. No Desejado de Todas as Nações, Ellen White diz que foi muito melhor esse homem ter ficado para testemunhar de Jesus do que se ele fosse junto com Jesus para o barco. Ele ficando e testemunhando fez com que o povo estivesse preparado para a próxima ida de Jesus lá, alguns meses depois, a multidão estava esperando Jesus por causa do testemunho desse homem. Então, quando Deus diz não, é porque Ele sabe o porquê, Ele quer o melhor para nós. Eu estou só me lembrando aqui da nossa lição de algumas semanas atrás, né? Quando falamos do leproso, né? Então, exatamente na minha Bíblia são 3 folhas, né? Para o leproso, Jesus diz, não fala. Ele desobedece a Jesus. E agora aqui Jesus muda, né? Para esse aqui Jesus é assertivo, ele quer que fale. Exato. Ele dá uma ordenança. Esse é o Cristo que a gente não discute, a gente não questiona, a gente obedece, a gente ama, a gente segue, a gente se absorve dele. E aqui a gente vê que nasce um missionário, né? Aqui é um chamado evangelístico de um Cristo que chamou os discípulos, como vimos alguns momentos atrás, vem e segue-me. Para esse ele diz, vá e faça outros seguirem. É muito forte isso. E ele fez um bom trabalho, pelo jeito. E é legal que era numa região... Eu nunca tinha pensado nisso, mas agora você falou, era uma região de gregos, né? Por que para os gregos podiam falar logo e para os judeus ainda não? Estratégia de Cristo. Estratégia. Né? Os judeus ainda tinham aquelas amarras, aqueles pensamentos errados sobre o Messias. Os gregos não, então eles estão prontos para ouvir. Mas lá na Judéia eu ainda tenho que esclarecer alguns pontos antes de vocês falarem quem sou eu, né? Interessante. Vamos falar de sanduíche? Opa,
Vamos falar de sanduíche. Logo depois dessa história, Marcos fala do Jairo. Lá na lição de terça-feira. Só lembrando o que é sanduíche, senão as pessoas não vão entender. É verdade. Tava em outra... Bateu uma fome aí, calma lá, né? Em outra semana a gente falou da estratégia literária de escrever histórias em forma de sanduíche. O que é isso? Ele começa a contar uma história, coloca outra história e depois termina aquela primeira anterior. Então a ideia de sanduíche é porque os dois lados do pão é a história que começa e termina depois, e o recheio é a história que vai no meio. Marcos está cheio desse tipo de recurso literário. E aqui a gente tem mais uma dessa. Começa com Jairo pedindo, suplicando a Jesus para ir curar a sua filha. E veja que interessante, que ela tinha 12 anos, não é? 12 anos. E a história é interrompida por uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos. Então você vê aqui a intenção já de colocar as duas histórias misturadas. E a mulher toca na orla do manto de Jesus, né, na roupa de Jesus, como a gente já falou numa outra semana, para não, tecnicamente, contaminar Jesus. Porque a mulher menstruada estava imunda nas leis rituais. E em quem ela encostasse, ou quem encostasse nela, também ficaria imundo. Então ela encostou só na roupa de Jesus. Mas como nós falamos, Jesus não fica imundo, nunca, jamais. E Jesus dá uma grande lição, que ele sentiu que saiu o poder dele, porque foi a fé dela que fez com que ela fosse curada. Quando termina essa história, aí continua a outra que tinha parado da filha de Jairo. A mulher tocou em Jesus, né, na roupa, e depois Jesus toca na menina. A mulher não queria contaminar Jesus com a sua impureza cerimonial, porque ela estava menstruada. E Jesus tocou na menina que estava morta, que também trazia contaminação. Não podia tocar em cadáver, ficava imundo também. Então a gente vê como que ele relaciona as duas histórias fazendo o método do sanduíche. Tem muita coisa aqui para a gente extrair ainda, não é? O que mais a gente pode extrair dessas histórias? Usando, claro, de uma experiência mais imaginativa e de ilustração, é a história de duas mortas, né? Duas filhas e duas mortas, explicando por que morta, né? Não da morta cujo coração bate ou não bate, é da morte quando você perde esperança. Quando a filha de Jairo nasce, ela nascendo, a mulher fica com a hemorragia. 12 anos simultâneos. Época, ela está nascendo na maternidade, a outra já está morrendo aqui. 12 anos morrendo, até ela estar destruída de esperança. Então, no fundo, nesse dia, Jesus ressuscitou duas, né? Espiritualmente falando, ele prova que é Senhor da morte física, mas também ele prova que é o Senhor da morte da esperança, porque a gente nunca vai imaginar o que são 12 anos de uma mulher completamente execrada, porque não é como hoje a gente vê uma mulher com alguma questão, alimentação, não, ela sangrava, ela era imunda o tempo inteiro, a ponto dela dizer assim, por que eu estou vivendo? Então ela já estava se arrastando uma vida que não existia, e naquele dia Jesus ressuscita as duas. Né? 12 anos sem poder ir à igreja, 12 anos sem poder dar um abraço em alguém, 12 anos sem poder alguém sentar onde ela estava sentada, 12 anos excluída da sociedade, 12 anos gastando tudo que tinha, 12 anos sendo enganada e ludibriada por charlatães, médicos que roubaram todo o dinheiro dela, mas não lhe ofereceram a cura. Era 12 anos de morte, como você colocou. E os links entre as histórias são interessantes, porque essa é a única mulher no Evangelho em que Jesus chama de filha. Nossa. E aqui no sanduíche da história, Jesus vai curar a filha de Jairo. E essa história é sanduíche mesmo, porque o pedido para que Jesus curasse a filha de Jairo acontece antes dessa mulher aparecer. É verdade. E a menina não tinha morrido ainda. Então Jairo estava apressado e apressando a Jesus para que chegasse lá. Só que no meio do caminho aparece uma outra mulher, a quem Jesus chama de filha. E Jesus para e dá toda a atenção a essa mulher. Como se dissesse para Jairo o seguinte, olha Jairo, eu quero ir lá atender sua filha, mas antes tem que atender a minha filha aqui. Então vai devagar aí. E eu gosto de pensar nessa história como salvação touchscreen. Porque diz a Bíblia que a mulher tocou em Jesus e dele saiu o poder. Você pega aqui o celular e ele consegue discernir o toque. Ele sabe se eu quero abrir, se eu quero fechar. Eu fico impressionado com isso. E Jesus conseguiu diferenciar o toque da mulher dos milhares de toques que ele estava recebendo ali. Ele discerniu o toque da fé. Então, quando a gente toca em Jesus com a intenção correta, quando a gente pensa em Jesus da forma certa, quando a gente ora em Jesus da maneira e com a intenção certa, ele consegue discernir isso de um mero formalismo, de uma religião mecânica. Ele sabe quando tem alguém derramando uma lágrima sincera em busca de socorro.
e a essas pessoas ele atende. E eu imagino que ela ficou com medo, né? Porque Jesus fala assim, quem me tocou? Né? E aí ela ficou em silêncio, me dei mal, porque eu estou impura, estou passando impureza, né? Você é rechaçado aqui, vão me perseguir. Só que Jesus, ele olha com olhos, como você disse, né, Vinícius? Com olhos de amor e fala, filha, vem cá. Eu acho essa história fantástica, eu fico imaginando a força que essa mulher tirou depois de 12 anos sofrendo. Quantos de nós desistiríamos, talvez, no primeiro, ou no segundo, ou no terceiro ano sofrendo tanto? Mas ela, 12 anos, falou assim, não, tem esperança para mim. Eu acho que esse é diferente. E é exatamente a presença de Jesus na nossa vida, né? Ele é diferente para aquele que sofre, para aquele que está triste, para aquele que já passou por tantos problemas e não encontrou solução. Jesus se apresenta como a nossa solução, a nossa cura, o nosso alívio e uma vida nova, né? Eu gosto de pensar, sou muito imaginativo assim, e visual, né? Algumas produções existem que tentam retratar esse momento. Eu recentemente vi uma dessas produções, para mim é uma cena muito dramática, da multidão, e quando a mulher toca, um movimento de câmera, dá um Jesus se movendo para trás, e como se fosse uma coisa extraordinária. Ele olha quem? Não tem como você não se emocionar com a cena dramática desse toque que mudou tudo. Um toque que resulta em salvação, porque é o toque da fé, né? Ele diz, a tua fé te salvou, fica livre do teu mal. É isso que Jesus está falando para você agora, se você estiver tocando pela fé. Aproveite esse momento agora para orar a Deus e tocá-lo pela fé e receber essa cura divina que tanto você precisa. Nós também precisamos aqui. A gente vai fazer um intervalo bem rapidinho, não sai daí, o programa volta já já. Estamos de volta com o programa Lições da Bíblia, agora o último bloco para continuarmos estudando aqui essa beleza que é o Evangelho de Marcos, falando sobre os milagres de Jesus. É muito bom ter a sua companhia com a gente, né? A gente está feliz de saber que você ama a Palavra de Deus e que ao longo dessas temporadas, especificamente dessa, tem aproveitado desse momento também para aprofundar seu conhecimento de Deus, aprender sobre Cristo, sobre o Evangelho, e também tomar decisões ao lado da verdade. Você sabe que o programa Lições da Bíblia, a gente estuda a lição da escola sabatina, né? E a escola sabatina, ela é tradicionalmente estudada na igreja adventista nos sábados pela manhã nas igrejas adventistas espalhadas por todo o mundo e aqui no nosso país, em todas as cidades praticamente dessa nação. Eu quero convidar você, se ainda não foi uma igreja adventista, a estar amanhã, se você está assistindo numa sexta-feira à noite, está amanhã, às 9 horas da manhã, numa das nossas igrejas, você vai ser muito bem recebido e você vai poder compartilhar, inclusive ali numa classe da Escola Sabatina, aquilo que você tem aprendido aqui no programa Lições da Bíblia. Eu vou ficar muito feliz se eu souber que você realmente esteve numa das nossas igrejas e foi abençoado, e abençoou, foi bem recebido e pôde compartilhar também um pouquinho do Evangelho ali. Fica o meu convite para você. Então, se está assistindo numa sexta-noite, amanhã é dia de você ir na Igreja Adventista. Acorda um pouquinho mais cedo, pega a sua Bíblia ou pega a sua lição e vai para a igreja. Se você não tem Bíblia, não tem lição, não tem problema, lá tem e as pessoas vão te receber com muito carinho, tá bom? Amigos, vamos continuar conversando aqui sobre o Evangelho de Marcos. Gustavo, depois de Jesus ter feito um milagre tão lindo, que a gente viu que está retratado de uma forma de sanduíche, né? Curou a mulher do fluxo de sangue, curou a filha de Jairo, a expectativa que nós temos é que a narrativa nos encaminha para uma aceitação de Cristo, mas a gente tem uma frustração quando continua lendo o capítulo 6, que a gente percebe que Jesus é rejeitado e num local que a gente não imaginava ainda, né? Na sua própria terra. Na sua própria terra, impressionante isso, né? Mas é uma visão inferiorizada de si mesmo, daquela população, porque eles pensaram assim, não pode sair alguém tão sábio do meio de nós, né? E aí, quando olharam Jesus, em Marcos 6, fala assim, que sabedoria é essa, no verso 2? Como é que ele faz tantas coisas? Ele não é o filho da Maria? Não são os seus irmãos que vivem com a gente? Então, é uma visão negativa de si mesmo como população. Síndrome de vira-lata, né? Sim, são uma cidadezinha. Agora, quando a gente vai para a arqueologia, é interessante também. Uma coisa me chamou a atenção, a população era muito pequenininha, né? A gente estuda essas cidades, mas a população na época de Jesus, no mundo, era muito reduzida comparado com a de hoje. Por exemplo, Belém
tinha 1.000 pessoas. Betânia, 200. Era uma vilazinha, não? Às vezes um bairro, alguns quarteirões hoje em dia. E Nazaré, 400 a 500 pessoas. Então, uma pequena cidade, todo mundo conhecia todo mundo. Aí vem aquele que havia crescido ali, só que agora já estava em Cafarnaum, no seu ministério, volta. Então, eles não aceitam. Falam assim, não é possível que de nós... É por isso que a gente estudou alguns dias atrás, algumas semanas, que a família está louco, né? Porque como alguém aqui do interior está atraindo essa multidão, está fazendo inimizade com os líderes da nação. Então, isso aí explica muita coisa, né? Essa síndrome de vira-lata, como você disse. Estou me lembrando de uma frase de um jornalista britânico que ele fala bem isso, né? Para o verme dentro de um rabanete, o mundo é o rabanete. É uma frase famosa, né? E é exatamente isso, essa miopia de que isso aqui é o universo. E Jesus mostra claramente ali que Nazaré só pensava em 400, né? Não na capacidade de ali sair algo extraordinário, né? Cuidemos para não ter essa visão de rabanete também, né? Uhum. E logo depois a gente vê aqui em Marcos capítulo 6, Jesus dando instruções para os 12. Ele saiu de Nazaré e falou, olha, não vou mais fazer milagre aqui para vocês. E foi cuidar de fazer evangelismo, né? Aí a gente vê ele dando instruções para os 12, como eles deveriam proceder, e logo depois a morte de João Batista. O autor da lição aqui, ele procura colocar esses dois relatos em contraste. Ele diz que a instrução que Jesus dá para os 12, ela aparece logo depois, falando da morte de João Batista, para colocar em contraste. Enquanto Herodes estava mandando matar João Batista, Jesus estava instruindo os 12. Ele tenta colocar um contraste aqui, que a gente tem que comparar texto lado a lado para perceber os detalhes. Mas o que eu acho mais interessante aqui é que quando o Herodes ouve dos milagres de Jesus, ele acha que é o João Batista que ele tinha mandado matar. Veja, o paganismo é tão interessante que a pessoa não é tão inteligente assim. Como é que Jesus poderia ser o homem que ele tinha matado há pouco tempo, se Jesus já tinha fama antes dele mandar matar o João Batista? É uma coisa ilógica, né? Mas ele achava que era o João, que já tinha reencarnado e estava fazendo os milagres. De qualquer forma, quando a gente vê aqui as instruções para os 12 e o ministério de João Batista que terminou em morte, a gente tem que tentar extrair lições daqui, né? Que o autor da lição está tentando trazer. Eu, quando leio essas instruções para os 12, especialmente no verso 8, me chama a atenção o detalhe que Jesus disse: não levem nada para o caminho, exceto um bordão, que é um cajado, não levem pão, nem alforje, nem dinheiro. Ou seja, vão cumprir a missão, mas não levem nada. Não levem equipamento nenhum. Eu gosto de pensar nisso aqui na missão MacGyver. Na minha adolescência, eu creio que nós três aqui, não sei se o Gustavo pegou o MacGyver. Eu sou. Olha. O MacGyver era o herói que fazia uma bomba de um chiclete, né? Ele não tinha nada e ele era um grande herói e resolvia as coisas. E eu acho que aqui tem uma coisa para a gente pensar. Hoje a gente vive num tempo em que a gente instrumentaliza demais a missão. A gente se enriquece de técnicas, de títulos, de equipamentos, de uma série de coisas que a gente quer colocar no lugar do Espírito Santo. Jesus ordenou que eles fossem para a missão sem nada, para que o poder dele pudesse ser manifestado a partir da vida daquelas pessoas. Então, vão confiando em mim, não fiquem levando nada. Às vezes a gente planifica demais, prepara demais, a gente a gente quer colocar o Espírito Santo dentro dos nossos métodos, das nossas medidas. E aqui Jesus está dizendo, olha, quer fazer a missão? Vai confiando em mim. Claro, a gente não pode ser irresponsável, não é nada disso que a gente está falando, mas olha, vai sair para o caminho, não leve nem bordão, nem pão, nem alforje, nem dinheiro. Em outras palavras, vai confiando em mim e na providência que eu tenho para vocês. Muito bom. João Batista tinha acabado de morrer, né? Talvez foi um baque, inclusive para André, que era discípulo de João Batista. Então os discípulos sentiram aquilo ali. E no mesmo momento Jesus, não, agora vamos pregar. Ou seja, a obra dele terminou, mas a obra de Deus continua. Isso é uma lição para a gente. Às vezes coisas saem não da maneira como a gente planejou, saem coisas erradas, a gente se frustra, sonhava em alcançar certas coisas e alcança bem menos, mas a gente não pode esquecer que essa obra é de Deus, né? A igreja é de Deus e Ele vai prover os meios, os recursos e as pessoas, né?
E aí chegamos nessa parte final, né, do nosso estudo, que parece que ele faz uma volta, né, um momento de relembrar uma semana intensa que tivemos, né, que a gente viu um Jesus lidando com uma tempestade, lidando com o endemoniado, lidando com 2 mortas, né, a mulher do fluxo de sangue e a filha de Jairo, lidando com famintos na multidão, que ele também alimenta, lidando com a comissão aos discípulos. Então, eu acho muito bacana que nessa parte final, o nosso estudo gasta esse dia de quinta-feira para trazer à tona essa reflexão, como Cristo lidava com tantas dificuldades para interpretar a sua messianidade. E eu gosto de pensar nisso, a graça é para todos, mas a abordagem é individual. Jesus, ele customiza absolutamente a sua abordagem para cada questionamento. Não existe atacadão na relação com Deus. Jesus não é um generalista, Jesus é extremamente detalhista. E vimos nessa semana como ele lida com cada um de acordo com a sua necessidade, com o seu horizonte, com a sua experiência e com a sua possibilidade de futuro. Então, quem nos assiste que nunca se sinta mais um na multidão, porque assim como a ovelha das 99, Cristo para tudo para ter uma abordagem pessoal para cada um. E isso tem que trazer valor, humildade e, sobretudo, entrega a esse Cristo tão maravilhoso. Ele olhou a multidão e falou, né, são como ovelhas sem pastor, né? Isso aí é legal demais. Porque enquanto os discípulos, movidos pela missão, pela paixão em pregar, esqueceram, Jesus falou, não, gente, vamos cuidar disso aqui, né? Vamos pastorear. Então é essa visão que o Delson falou, de olhar com carinho, de pastorear, de ter um olhar que muitas vezes os líderes, né, não têm, mas quando isso acontecer, né, saiba que existe um Cristo que nos olha como um pastor, e ele é o bom pastor, né, que cuida e dá a vida pelas suas ovelhas. Tem uma tensão aqui que acontece após essa cena, que Jesus multiplica os pães, ali faz um grande milagre, ratifica a sua messianidade, enche de esperança e expectativa os discípulos, né, que está linkado com o que você disse. Jesus olhou a multidão e as viu como ovelhas que não têm pastor, mas os discípulos, após Jesus fazer o que fez ali, olharam para a multidão e viram a multidão como súditos que não tinham um rei. E imaginaram que Cristo seria o rei político daquelas pessoas. E imaginaram que aquele era o momento de coroá-lo como rei. Olha, se ele é capaz de multiplicar pães, como fez aí, ele pode fazer muito mais por nós do ponto de vista político, pode multiplicar a comida durante a guerra, pode curar os nossos soldados quando estiverem lutando contra os romanos, multiplicar armas, enfim, nós estamos diante da solução. E isso gerou uma tensão e uma frustração na mente dos discípulos, porque Jesus não aceitou esse chamado para a realeza política, né? Para os discípulos esse era o grande momento, né? Eles já acreditavam que Jesus era o ungido lá das 70 semanas de Daniel, viram os milagres. Então, para eles chegou o momento, a própria multidão estava do lado deles para aclamar Jesus como Messias. Mas era do jeito que eles esperavam. O cenário era perfeito para a revolta. Vamos lá agora, invadir geral. Só que ao invés disso, Jesus foi orar. Olha que interessante, né? E mandou eles embora, né? Olha, vão embora, todo mundo vai para casa e foi orar. Meu reino não é desse mundo. É por isso que a lição fala do dia, né? Ele é um tipo diferente de Messias. E é muito curioso que a narrativa e a descrição da cena que acontece agora no mar é compatível com o estado de espírito dos discípulos. Tem tempestade na natureza, mas tem tempestade de incredulidade no coração deles. Essas coisas ajudam a gente a ilustrar o quadro. E Jesus está orando por eles, lá em cima do monte, enquanto eles estão ali no meio de uma tempestade de dúvidas e uma tempestade física ao mesmo tempo. É como se dissesse assim, oficina, como é que é? Mente vazia é a oficina do diabo. Então, mente com incredulidade, é bom que mande uma tempestade, ou permita uma tempestade, para vocês se desviarem dessa tempestade de dúvidas que vocês estão tendo agora. E o texto diz que Jesus foi. E a expressão bíblica é que eles viram Jesus e acharam que Jesus é um fantasma. E eles gritaram. É exatamente isso que a mente incrédula faz. Essa interpretação que a incredulidade tem quando Jesus se aproxima. Jesus está vindo como super velocista em cima da água, andando acima da velocidade possível, né, para poder caminhar ali, e eles acham que aquilo é uma coisa fantasmagórica. Cristo vem para abençoar e você interpreta como um demônio, sabe, um fantasma, alguma coisa ruim. Por quê? Porque a incredulidade faz uma distorção, uma miopia espiritual que deturpa a nossa capacidade de enxergar as aproximações de bênção de Deus para a nossa vida, né?
A gente tem que perceber também aí como que eles estavam envolvidos com as ideias pagãs da época, né? Porque o que é um fantasma? Eles pensaram que era um fantasma. O que é um fantasma? É uma alma desencarnada, não é? Ou seja, os próprios judeus estavam contaminados com o paganismo da época. E isso confundiu a fé verdadeira deles. Eles não conseguiam discernir, enxergar a fé verdadeira do Messias bíblico. Era um Messias bagunçado, todo misturado, cheio de ideias erradas deles. E o verso 52 apresenta o motivo disso. A última frase do verso 52 aí. Isso aí. Porque o coração deles estava o quê? Endurecido. Coração de pedra, empedernido, né? Então essa é uma oportunidade que a gente tem de permitir que o Espírito Santo transforme o nosso coração de pedra num coração de carne. A gente precisa enxergar Jesus não como um fantasma, porque nem fantasma nem existe. Precisamos enxergar Jesus como Ele é, o Rei, não deste mundo, mas o Rei da nossa vida e o Rei da glória que vem em breve para buscar os verdadeiros súditos desse reino, que são reunidos com base na fé, na palavra de Deus. E você é convidado a fazer parte desse reino. Abra seu coração para Cristo, permita que Ele faça um milagre de transformação da sua vida, de acalmar a tempestade e reinar soberano na sua existência. Essa promessa, esse convite, essa esperança, tudo isso está na Bíblia. Se está na Bíblia, é bom para você. Eu te espero na próxima semana. Que Deus te abençoe muito. Um forte abraço e até semana que vem.